Eu estou aqui com a grande e famigerada formiga. Dá um oi, formiguinha. Ih, formiguinha. Animais de estimação, religião e veganismo. Como isso tudo funciona? E aí, galera do Cadê o Amor? Esse é mais um vídeo da série Vegana e Zen. Solta a vinheta. Três avisos antes de começarmos esse vídeo. Esse vídeo se trata da minha opinião sobre o assunto. Isso significa que ele não representa a totalidade da opinião de todos os veganos que existem na face da Terra. Segundo aviso, eu não sou dona da verdade absoluta. Por se tratar de minha opinião, não significa que ela seja verdadeira, que ela seja a única verdade absoluta que existe na face da Terra, ok? Minha opinião pode estar errada e ela está aberta para debates e correções. O terceiro aviso. Eu vou analisar esses temas baseados na minha experiência. A minha formação é produção cultural, a minha especialização é cultura, arte e educação. Então, eu não vou fazer uma análise biológica, eu não vou fazer uma análise ambiental, eu não vou fazer uma análise sanitarista, eu não vou fazer uma análise jurídica. Eu estou fazendo uma análise pelo viés da cultura. Animais de estimação. Por que esse tema divide a opinião entre os veganos e vegetarianos? Primeiro, existe algumas séries de problemas estruturais que já fazem parte da nossa tradição cultural, que é a gente tratar os animais de estimação como posse, como propriedade, objeto de consumo. Se a gente for analisar a indústria de produção, porque é uma indústria de produção capitalista de animais de estimação, ela é feita de grandes donos de animais de raça, que colocam seus animais para procriar e depois colocam seus filhotes à venda em pet shops e lojas, enfim. E a gente está falando de uma indústria que alimenta muito mais pais e mães que querem dar animais de presente para os seus filhos para eles aprenderem a ter responsabilidade. Esse é um argumento que eu escuto muitas vezes quando uma mãe ou um pai dá um gato ou um cachorro para uma criança de 6 anos e fala para ele ter responsabilidade. O que acontece? O quintal dessa casa vira um cemitério de animais de estimação. Não é mais um brinquedo caro que você comprou para o seu filho e ele quebrou, né? Estamos falando de um ser vivo. A vida do bicho deixa de ter valor e passa a ser mais um objeto, um produto de consumo, né? Que assim como toda criança ganha um monte de brinquedo caro e quebra, ela vai ganhar um bicho de estimação e ele vai morrer. E a vida dele não importa, entendeu? Então isso é um problema. O segundo problema é venda de animais. Isso é um problema, porque você está investindo num meio de produção, num mercado que transforma a vida desses animais em produtos. E a gente está falando de animais que foram domesticados há muitos e muitos e muitos anos, né? Já é praticamente parte da nossa cultura. É tradição, já faz parte, já está enraizado na gente, que gato, cachorro, esses animais que nós estamos acostumados a ter dentro de casa, são feitos para estar dentro de casa. E de uma certa forma são. Eu fiz uma leitura de um biólogo explicando que esses animais foram há tantos anos domesticados que se você tentar inserir eles novamente no habitat natural, no caso, jogar eles numa floresta, eles vão ser os primeiros a morrer. Eles não vão ter capacidade de sobreviver por muito tempo. Isso é um problema. Eu não tô falando só de animais de pequeno porte, como cachorros e gatos. Eu tô falando também de cavalos, né? Eu estou falando de bois e vacas, que são animais que foram domesticados ao longo dos anos. Isso me lembra um texto que eu li, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu considero um texto muito distópico, então você precisa ter uma leitura bem crítica desse material. Nesse texto ele faz uma análise sobre o que seria se todos os seres humanos decidissem ser veganos de um dia para o outro e os donos de grandes latifúndios, de grandes fazendas pecuárias abandonassem suas fazendas e falassem, não, nós não vamos mais produzir leite, não vamos mais criar gado para o abate. Então, essas fazendas vão virar grandes santuários de vacas e bois, por exemplo. E o que vai acontecer? Essas vacas e bois vão ser presas fáceis. Então, você vai estar literalmente achando que está fazendo uma coisa boa, né? Tipo, larguei a fazenda, as vacas estão lá livres. Sendo que, como as vacas foram domesticadas durante muitos anos, mais anos do que você possa imaginar, esses animais eles começaram a depender do ser humano para sobreviver. Então, esses animais que a gente chama de animais domesticados, sejam esses de fazenda, ou seja esses de casa, né, esses domésticos, eles tiveram uma criação ao longo dos anos que, bem ou mal, faz uma alteração na forma de vida natural deles.
Se você perguntar pra mim agora, Calu, qual é a forma de vida natural de uma vaca? Eu não faço a menor ideia, né? Vamos dizer assim, desde que começaram a cercar a terrinha e falar isso aqui é meu, a gente tem produção de animais, né? A gente tem criação de animais, né? E animais que passaram, depois de tanto tempo dependendo do ser humano, passaram literalmente a depender do ser humano. Então nós não podemos simplesmente jogar um gato na natureza e achar que ele vai sobreviver, que ele vai ter todos os instintos dele ali, que ele vai conseguir caçar, que ele vai conseguir se alimentar, que ele vai conseguir fazer tudo o que ele precisa fazer para sobreviver. Isso não vai acontecer, né? Foram animais que nós domesticamos por muito tempo, eles dependem da gente para sobreviver, né? E daí chega a minha opinião. Eu sou contra a compra de animais, eu acho um absurdo a compra de animais. Exatamente porque a gente está falando de linha de produção, né, como se fosse objeto. Então vamos lá, eu vou comprar esse animal que foi produzido numa fábrica de animais, tipo, sabe, isso é muito problemático. Já não sou contra a adoção de animais, porque a gente está falando, né, de seres que estão aí, né, não é como se fosse, então gente, vamos parar de comprar animais que eles vão deixar de existir. Não vai ser assim. Não vai funcionar dessa forma. Até porque teria que toda a humanidade parar de comprar animais para que isso pudesse acontecer. Mas aí ainda ia continuar tendo animais aqui, né? E aí, o que vamos fazer deles? Né? Que é a mesma situação do exemplo que eu dei, se todo mundo abandonar suas fazendas, né? O que vai acontecer com essas vacas, sabe? Vamos ter que ter uma série, nesse texto ele fala, teria que ter uma série de voluntários para fazer a proteção desses animais, para alimentá-los, para protegê-los durante a noite de outros predadores, né? Então, assim, não seria uma solução fácil. Já a adoção de animais, a gente está falando de animais que foram abandonados, né? Que também é um outro problema dessa coisa da compra do animal, né? E depois, quando esses animais ficam mais velhos, eles abandonam esses animais na rua, ou quando esses animais ficam doentes, ou quando esses animais engravidam, porque os animais engravidam, gente, acontece. E aí eu não quero filhote, e aí você vai e abandona. Então, assim, tem uma série de problemas que vão decorrer da compra de animais. A gente tá falando de produto. Produto é uma coisa que você consome e descarta quando você não precisa mais dele. Já no caso da adoção, a gente tá falando de animais que foram abandonados, né? Grande maioria abandonados nesse sentido, vindo do descarte da compra de animais, né? Então, e estamos falando de animais que não podem ser, que não vão conseguir ser reintegrados ao seu habitat. Sou super a favor da adoção de animais porque a gente está falando de vidas, né? Que dependem, infelizmente, nós criamos essas vidas para que elas dependessem do ser humano para tudo, né? Então elas dependem do ser humano para tudo. Todos os animais de estimação que eu já tive tutela foram animais que foram abandonados. A chance deles sobreviverem é muito pequena, deles sobreviverem na rua, sabe? A adoção de animais eu sou totalmente a favor, porque exatamente o problema já existe, sabe? Você não fazer nada não vai resolver o problema. Mas no fim das contas, se você parar pra pensar, você que adota animais, você que pega animais na rua, a sua consciência é muito diferente de uma pessoa que compra um animal. Porque quando você compra, você está falando exatamente um produto, eu consumi, é meu porque eu comprei, eu paguei por ele, sabe? Então, no momento que você quiser descartar, por mais apego que você tenha, foi um produto, né? Então vai ser assim, um descarte menos dolorido do que se você que adotou um animal, dificilmente você vai abandonar. É a questão de religião. Você é a favor ou contra das leis que são feitas para proibir o sacrifício de animais em religião? Para mim tá muito claro por que essas leis são feitas, né? São leis que são feitas para atingir descaradamente a população praticante de religiões de matriz afro. Seria muita hipocrisia da minha parte falar que eu apoio esse tipo de lei que tem cunho bem racista, entendeu? Seria hipocrisia demais da minha parte. Também é um problema porque a gente está falando de uma sociedade, né? A gente está falando de uma sociedade que cria animais para o abate. Ponto, entendeu? Então assim, se você proíbe que animais sejam mortos em cultos religiosos, então você deve proibir que animais sejam mortos para qualquer fim, porque se o objetivo é o direito dos animais, o problema é os animais serem mortos. Segundo problema nisso, a gente está falando de cultura, pelo amor da deusa. Quando vocês vão entender que uma lei não vai alterar práticas culturais? Por exemplo, esse pessoal doido aí que quer proibir o funk, que
quer fazer lei criminalizando funk. Como se fizesse uma lei vai acabar com o funk, tipo, gente. A gente tá falando de práticas culturais, a gente tá falando de tradição, de construções históricas, de movimentos culturais, né? Que se desenvolveram ao longo de anos, sabe? Que não foi uma parada que começou de um dia pro outro. Não foi uma coisa que começou através de uma lei. Uma lei não vai mudar práticas culturais, né? Isso em todos os sentidos, não só em cultura como arte. A Lei Áurea acabou com o racismo. Sabe, a gente tá falando de coisas que foram culturalmente ensinadas pra gente, que foram passadas de geração em geração, que virou tradição. Porque nós não estamos falando de 2 dias de escravidão, a gente tá falando de 400 anos. 400 anos sendo passado de geração em geração, que negros são inferiores, que negros são inferiores, que negros são inferiores. Vocês acham que isso ia acabar com uma lei? Num dia. Você é a favor do sacrifício de animais em religião? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que uma lei não vai ser capaz de alterar isso. Não vai ser capaz de alterar uma tradição de anos, sabe? Eu acho, dentro da minha humilde opinião, que tudo é debate, tudo é diálogo, tudo é cultura. E cultura, enquanto tradição, ela também é contradição, né? Quando alguém, dentro da própria religião, começar a introduzir esse debate lá dentro, entre seus membros, não vai acontecer de um dia para o outro, mas talvez, em alguns anos, essa prática possa ser repensada, né? Dentro da sua própria doutrina, sabe? Uma lei racista não vai resolver um problema, né? Mesmo que fosse uma lei super cheia de boas intenções, porque ela não é, né? As intenções delas são totalmente racistas e intolerantes, mas vamos fingir que seja uma lei cheia de boas intenções, ela não vai resolver. A questão da legislação nunca foi determinante, vamos dizer assim, principalmente na questão de negritude. Né? A gente está falando de um país onde o samba foi criminalizado, onde a capoeira foi criminalizada, onde religiões afros foram criminalizadas, onde o funk foi criminalizado. A gente está falando de um país racista por excelência, racista na legislação, sabe? Então, assim, se graças a Deus as leis nunca impediram que as práticas culturais negras continuassem se manifestando, não vai ser agora que isso vai acontecer, gente. Eu acho que a gente precisa muito mais se propor a debater, a dialogar sobre esses assuntos, do que ser totalmente arbitrário, né, e exigir uma lei sem ter um mínimo de debate, sem ter um mínimo de diálogo, sem ter um mínimo de espaço para que a cultura popular tenha, né, o seu tempo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, curta a nossa página no Facebook, porque você vai poder comentar lá. E vamos iniciar um diálogo sobre isso. O que você acha? Você concorda com o que eu disse? Você discorda? E qual é a sua opinião sobre o assunto, né? Lembrando sempre de forma respeitosa, porque não gostamos de pessoas que querem treta e excluímos comentários de pessoas que querem treta. Ok, gente? Beijo!